18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você que está sempre ligado no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Ari Guedes, ali na mesa de controle, nas operações do programa, e a minha parceira de apresentação, a grande Karime Leão. Tudo bem, Karime? Boa noite. Hoje é quarta, hein, Karime? Hoje é quarta-feira, no meio da semana, e 12 de agosto de 2020. Exatamente, estamos aqui, eu e Carlos Júnior, juntos aqui no programa 18 horas. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos, sim, até as 7 da noite no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está aí voltando pra casa, você que nos acompanha também ao vivo pelo aplicativo Humano, você que assiste ao programa 18 horas, muito obrigada pela sua companhia também. Quarta-feira, né, Carlão? Valeu, meio da semana. Valeu que valeu, meio da semana. Estamos aqui firme e forte, 6:01, começando mais uma edição do programa 18 horas para você até às 7 da noite. A informação ao seu dispor. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e aqui em Manaus, a volta às aulas presenciais está dando realmente o que falar, né? Hoje, ontem, antes de ontem, já há algum tempo, né, que esse assunto está em pauta e dando o que falar. Além de toda a polêmica e protestos de alunos e profissionais da educação por causa do risco de contaminação da Covid-19, agora o alvo são o quê? Agora são as máscaras, né? Gigantes, realmente muito estranhas, distribuídas pelo estado do Amazonas nas unidades escolares. Pois é, né, gente? Nas redes sociais essa história virou o quê? Meme, é claro, né? As publicações viralizaram na internet. Era a máscara cobrindo o rosto inteiro dos estudantes para tirar uma soneca, um cochilo. Fizeram sutiã, fizeram top, rede da patixa, colocaram uma rede com a patixa dentro, enfim. Sem limites para criatividades nas redes sociais. É a piada pronta, né, Karime? Tem, né? A por piada encomenda, pronta. não é possível. E os memes sobre as máscaras distribuídas pelo governo do Amazonas foram destaques também aí nos principais sites de notícia. No UOL, por exemplo, aparecem vários posts dos alunos zoando a máscara gigante. Tem um que diz o seguinte, abre aspas aí, olha só, a máscara da Seduc já vem com 3 funções, são 3, cobrir o olho e dormir na aula, né, pra quebrar a luz, fazer top depois da quarentena, que é aquela questão do sutiã lá que você falou, né? Karime também, claro, proteger da Covid, fecha aspas. Não tem, né? Em outra publicação destaca que quando o governo decide fazer algo bom, é nisso que dá. Aí tem lá a foto da máscara gigante. No outro dá até parabéns aos envolvidos pela confecção das máscaras. Protege até o couro cabeludo das meninas. Bom, o site G1 também deu destaque para o assunto, mostrando que a volta às aulas em Manaus foi marcada por máscaras gigantes e deboche de alunos que viraram memes. Karime, a maioria dos memes, né, ainda vinham com a frase, abre aspas aí, né, uma frase, né, mas máscara pro tamanho da cara de pau do governador. O que falaram, a internet não perdoa realmente, e a repercussão aí nas redes sociais foi tão massacrante que obrigou a Secretaria de Educação a emitir nota oficial explicando aí, né, o que aconteceu, né? O que aconteceu que máscaras são essas, Karime Leão? Pois então, na nota a Secretaria explica que foram compradas 1 milhão de máscaras nos tamanhos PMG, que estão sendo distribuídas entre os estudantes e servidores da rede pública estadual. Diz ainda que os estudantes podem trocar caso o tamanho seja muito grande. Vamos conferir agora mais detalhes sobre essa história na reportagem de Odinei Araújo. Elas viraram redes, máscaras para dormir e sutiãs. O tamanho das máscaras doadas pela Secretaria de Educação do Estado impressionou até mesmo os personagens do Backyardigans. É maior do que grande, é gigantesco. É maior do que gigantesco, é imenso. É maior que enorme, é gigantesco.
As super máscaras de Elanca Light 100% poliéster foram compartilhadas por alunos de todas as formas. Teve até vídeos em aplicativos como o TikTok. Gente, segundo o governo do nosso estado, as escolas já estão preparadas para receber os nossos filhos nas salas de aula. Por quê? Porque eles disponibilizaram máscaras e álcool em gel. Já, minha filha, mostra a máscara pro povo. Deu um time, filha. Deu? Esse é o nosso governo. As máscaras são tão grandes que chegam a cobrir todo o rosto. Aí os comentários nas redes sociais não perdoam. Afinal, de acordo com internautas, pra que reclamar já que a intenção é proteção? Então, quanto mais cobrir, melhor, né? Mas uma pergunta dos internautas ficou sem resposta. Afinal, as máscaras da Seduc foram fabricadas em Itu? A cidade paulista conhecida pelo tamanho exagerado das coisas? Não foi em Itu, mas em Mato Grosso do Sul, pela empresa Nilcatex Têxtil Limitada, condenada em 2018 por formação de cartel em licitações públicas para compra de uniformes e material escolar. As costureiras, ao que parece, optaram pelo maior molde para garantir maior proteção no retorno das aulas presenciais de Manaus, a primeira capital do país a voltar às aulas em meio à pandemia do coronavírus. Enfim, as máscaras da Seduc só não são maiores que o valor da nota de empenho que o governo do Amazonas vai pagar por elas, mais de R$2.300.000, segundo o portal da Transparência do Estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, deixando de lado, né, as brincadeiras, essa história das máscaras gigantes é muito séria sim. Mostra mais uma vez o desrespeito que esse governo tem com as pessoas. Mostra também que falta o mínimo de gestão para evitar que o Estado pague por materiais que não servem. Não há controle de qualidade, o que revela a falta de gestão desse governo. Foi por falta de controle também, Karime Leão e ouvintes em 100,7 que o governador Wilson Lima comprou ventiladores pulmonares em loja de vinho. Por falta de controle também, a cada dia surgem novas denúncias de irregularidade, de superfaturamento e de fraude nas secretarias estaduais. E um detalhe aí, né, Carlão, que esses ventiladores pulmonares adquiridos pelo governo do estado não serviam para os pacientes de Covid internados em UTIs, ou seja, não serviam também, né? E é por falta de experiência para comandar uma estrutura gigantesca aqui do estado que o Amazonas está enfrentando uma grave crise política e administrativa, mesmo tendo o atual governador arrecadado valores que nenhum outro chegou sequer perto. E as máscaras gigantes aí seriam apenas um erro, mas se tratando desse governo é a norma, o habitual, a rotina que tanto prejudica aí, né, os amazonenses. Mas agora um detalhe importante, a empresa Nilcatex, que forneceu essas máscaras para a Seduc, já foi denunciada por desvio de recursos do Fundeb. A empresa, que tem como sócio Eldo Castelo Umbelino, com sedes em Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul, é investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por comandar um cartel de fornecedoras de uniformes para escolas da rede pública do Brasil. A denúncia foi publicada no dia 21 de janeiro de 2016 pela revista Isto É. Agora são 6h08 em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Em até às 7 aqui em 100,7 você confere mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Casos de Covid-19 entre professores de Manaus chega ao Ministério Público. O Sindicato dos Professores pede intervenção do órgão junto ao governo do estado para o cancelamento das aulas presenciais. Pois é, a categoria teme pela contaminação em massa. Vamos ver os detalhes sobre essa história, vamos saber mais sobre isso agora com a repórter Odinei Araújo. Confirmação de casos de coronavírus entre professores da rede estadual de ensino que retornaram ao trabalho presencial segunda-feira deixou trabalhadores das unidades com casos positivos apavorados. O áudio que vamos ouvir agora é de um gestor tentando acalmar sua equipe, onde um caso foi confirmado. Acalme-se, acalme-se, acalme-se. Nós estamos aqui, eu estou aqui, mas eu estou todo tempo em contato com eles.
entendeu? Esse que eu digo é questão de coordenadoria SEDUC. Então eu estou aguardando a professora sair de uma reunião que é para pedir a suspensão dessa atividade de hoje à noite. Então amanhã a escola vai passar por um processo todo de higienização, tá ok? E aí nós vamos retornar quinta-feira. Eu estou aqui, parece assim que eu estou com frio, mas é por causa da situação. A professora Priscila Soares, do SEJA Agenor Ferreira Lima, onde um professor testou positivo, publicou vídeo pedindo apoio dos colegas por medo de ser contaminada. Nós precisamos de ajuda, pessoal. A gente não pode deixar nenhum colega para trás. A gente não pode aceitar isso. Isso demonstra o quê? A irresponsabilidade desse governo, que não está preocupado com a segurança dos alunos, nem dos professores, nem de ninguém na escola. Se ele tivesse preocupado com a nossa segurança, ele não estaria nos mandando para esse retorno absurdo. A presidente do Sintean, que representa professores do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, disse que a SEDUC não está cumprindo o protocolo de segurança elaborado por ela mesma. Hoje estivemos na Maria do Céu Vaz de Oliveira, onde ontem foi detectado o caso de uma professora com a Covid-19. Para nossa surpresa, na noite de ontem, a Secretaria de Educação chama os trabalhadores para estarem presentes junto com os alunos hoje pela manhã. O que não deveria ocorrer. Pelo protocolo de segurança, alunos e professores tinham que estar afastados da sala de aula por 14 dias. Isso coloca em risco as nossas vidas, a vida dos trabalhadores, a vida dos alunos e da família. Diante dos casos de Covid entre professores que não foram testados pelo governo, o sindicato denunciou o descaso com a saúde de trabalhadores e estudantes ao Ministério Público do Amazonas. O estado do Amazonas hoje já está novamente no vermelho. Voltamos a dizer, isso é uma questão de saúde pública. É preciso que se retome as aulas remotas na totalidade e as aulas presenciais sejam paradas imediatamente. De acordo com o Sintean, 4 casos de professores com Covid-19 foram confirmados e um é suspeito. Na sexta-feira, o Ministério Público marcou reunião com representantes da educação, inclusive a SEDUC, para tratar do assunto. Enquanto isso, entre os estudantes, as aglomerações não param. Alguns, quando saem da escola, tiram as máscaras e ficam conversando. Até na biblioteca, que ainda não deveria estar aberta, eles estão. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 2 professores da Escola Estadual Antônio Mauriti Monteiro Coelho, localizada no bairro do Ouro Verde, testaram positivo para a Covid-19 nessa terça-feira. 2 professores. Segundo denúncias de funcionários, uma professora que leciona no período da tarde e um professor que dá aulas à noite informaram à direção que testaram positivo para a doença. Ambos lecionaram na segunda-feira, dia 10, e tiveram contato direto com profissionais e alunos da escola. E segundo um professor que não quis se identificar, a escola adotou como medida de segurança apenas a desinfecção do local na manhã de hoje, mas não informou aos pais e os pais dos alunos sobre os 2 casos, além de manter as aulas no turno da tarde e da noite. E as unidades 5 e 8 do Colégio Militar da Polícia do Amazonas suspenderam as aulas presenciais nesta quarta-feira para a desinfecção do ambiente escolar. A medida foi tomada após 2 dias de retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. A PM informou que a suspensão se deu por determinação da SEDUC para a realização de sanitização e desinfecção. A presença de pessoas contaminadas pela Covid-19 nas unidades não foi confirmada. Agora são 6 horas e 14 minutos. Boa noite para você na sintonia certa. 18 horas. E a Polícia Federal encontra corpos de 3 ribeirinhos na região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, onde na semana passada houve um confronto armado e 2 policiais foram mortos e 2 ficaram feridos. De acordo com a investigação da Polícia Federal, as 3 vítimas foram mortas a tiros. Agentes da Polícia Federal estão desde segunda-feira em Nova Olinda do Norte para garantir proteção de indígenas e povos tradicionais de eventuais ações da Secretaria de Segurança do Amazonas, que está com equipes no local alegando que é para combater o crime organizado. Vamos saber mais detalhes sobre essa história agora com a repórter Nathalie Moraes.
3 corpos de ribeirinhos mortos a tiros foram encontrados na região do Rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte, nesta terça-feira. A identidade das vítimas não foi confirmada. Com a confirmação da Polícia Federal, sobe para 6 o número de mortes ocorridas na região nas últimas semanas, onde a Secretaria de Segurança Pública do Estado realiza uma operação para o combate ao tráfico de drogas. A Polícia Federal enviou na última segunda-feira uma equipe para o município para apurar denúncias relacionadas à operação policial realizada na região. O objetivo do envio da PF, segundo a ordem judicial, é garantir a proteção dos indígenas maranguais, que vêm pedindo socorro. O corpo que nós achamos, né? Ainda tá faltando um. Que a polícia entrou aqui, dentro do nosso território, sem pedir permissão da FUNAI, sem pedir o conhecimento da FUNAI. Então hoje, nós estamos muito chateados aqui perante essas polícias que entraram aqui dentro do nosso rio. A operação começou na região depois de uma pessoa ter sido atingida com um tiro no último dia 24 de julho. No primeiro dia da operação, no dia 3 de agosto, 2 militares foram mortos e outros 2 ficaram feridos. No dia 5, outra pessoa foi morta de identidade não confirmada. Já os 3 corpos que foram encontrados nesta terça-feira haviam sido notificados na segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo a SSP, os policiais mortos no dia 3 de agosto realizavam o trabalho de investigação de tráfico de drogas e formação de milícia armada na região. Segundo o secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonates, no município foram encontradas 4 grandes plantações de maconha que serão destruídas. Nós tivemos informação de 3 corpos que teriam sido achados, mas não tem confirmação. O local onde eles estão não tem comunicação, é de difícil acesso. Nós estamos esperando ainda as confirmações desse novo achado. A Polícia Federal ontem se deslocou para o local, está em contato com a Polícia Militar. Foram localizadas muitas plantações de maconha e hoje a Polícia Militar vai começar o trabalho de destruição dessas plantações. A atuação da Polícia Federal no município atende a uma determinação do Ministério Público Federal que apura denúncias de abusos de policiais militares na região. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e em nota, a secretária de Segurança Pública enfatizou que o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil no Rio Abacaxis visa estabelecer a ordem na região, que, segundo o governo, vem sofrendo com a atuação de uma organização criminosa, que é responsável por crimes de diversas naturezas na região, ameaçando a população de uma maneira geral, todo mundo, inclusive indígenas que residem nessas comunidades. Mas não é o que entende o Ministério Público Federal. Segundo denúncia do Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas enviou policiais para a região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, para revidar um tiro sofrido pelo secretário executivo do Fundo de Promoção Social do Governo do Amazonas, Saulo Moisés Rezende Costa, quando ele tentava pescar na região sem licença ambiental. Tá uma confusão essa história. E nesse revide houve confronto e 2 policiais foram mortos. Para vingar a morte desses policiais, ribeirinhos teriam sido mortos também. E por isso houve intervenção da Polícia Federal, que já identificou 3 corpos de ribeirinhos mortos a tiros. Certamente, muito em breve, tudo será esclarecido, assim esperamos, é claro, né? E a Polícia Federal, ela não brinca em serviço. Você está ouvindo 18 horas. A Assembleia Legislativa do Amazonas começa a votar nesta quinta-feira uma série de projetos depois da decisão do presidente da Casa, o deputado Josué Neto, de destrancar a pauta de votação. Um dos projetos prioritários é a criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção. Mas os deputados de oposição querem que o titular seja aprovado pela Assembleia para garantir autonomia e isenção, sem interferência do governo, como explica a repórter Cíntia Blink. A criação da Delegacia Anticorrupção vai ser votada e certamente aprovada amanhã na Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso porque o prazo é curto para devolver esse projeto para o Poder Executivo. Agora, resta saber se os deputados vão ousar mexer na proposta.
Para os deputados de oposição, é preciso criar um mecanismo para o responsável por essa delegacia atuar com autonomia e liberdade. Como seria possível, por exemplo, um indicado do governador investigar o próprio chefe do Poder Executivo? Para solucionar essa questão, a proposta do deputado Serafim Correia é que o nome cotado para o cargo de delegado seja sabatinado na Casa Legislativa. Mas além de mandato, ilustre deputado Wilker, eu creio que o nome a ser escolhido tem que ser submetido a uma sabatina na Assembleia Legislativa do Estado. E caberá à Assembleia Legislativa avalizar ou não o nome desta pessoa. Com aval do Poder Legislativo e com mandato, ele ficará, de certa forma, imune a qualquer pressão. Porque se houver pressão, ele não pode ser retirado porque ele tem mandato. Depois, na sabatina, ele vai ter que deixar claro qual é a postura dele. Se a postura dele não for adequada, a Assembleia vai dizer, olha, governador, desculpe, mas este nome aqui não serve. Outro parlamentar de oposição, o Wilker Barreto, defende que o delegado deve ter um mandato de 2 anos e independência financeira. Essa matéria faz parte da pauta extensa programada para acontecer nesta quinta-feira, depois da pauta da Assembleia ficar trancada por 2 meses. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 21 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e até às 7 da noite você confere a notícia, a informação, aqui em mais uma edição do programa 18 horas, nessa quarta-feira, meio da semana. E a música, que vai abrir a playlist de hoje aqui no 18 horas, Don't Start Now, de Dua Lipa, alcançou uma nova marca expressiva. Olha só, no Spotify, o single ultrapassou a marca Karime de 1 bilhão de players. Não é fácil, não, hein? Bom, Don't Start Now se tornou a segunda música solo feminina mais rápida a atingir a marca de streams na história do Spotify. Tá bom pra você? Então, simbora de Dua Lipa e Don't Start Now. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Aí, a primeira da playlist de hoje com 1 bilhão, de players no Spotify. Aí uma marca, muito expressiva da Dua Lipa e a música Don't Start Now, que você conferiu aqui em mais uma edição do 18 horas. Mix. E hoje, pelo segundo dia seguido, tivemos aí uma trégua no calorão. Inclusive, hoje amanheceu, um toró, uma chuva bem forte, Amanheceu o tempo nublado, depois ficou escuro e choveu bastante. E pelo visto, esta noite vai ser, vai continuar nesse clima mais fresco, Vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta noite é sim de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, com trovoadas inclusive. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 71%. 6 horas e 26 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e ao contrário, do que o governo diz nas propagandas de TV, direto, inclusive, de que a saúde do Amazonas melhorou, um vídeo, publicado nas redes sociais, mostram a enfermaria do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, superlotada. O deputado Dermilson Chagas denuncia o governo do estado por destinar mais de 15 milhões de reais para comunicação e propagandas, enquanto os hospitais continuam superlotados. Vamos conferir mais detalhes sobre esta denúncia agora na reportagem de Nathalie Moraes. O deputado estadual Dermilson Chagas voltou a denunciar a falta da prestação de serviços nas unidades de saúde gerenciadas pelo governo do estado, em paralelo com a aplicação de 15 milhões de reais em comunicação pelo governador Wilson Lima. Segundo o deputado estadual Dermilson Chagas, o governo do Amazonas assinou um decreto resgatando 15 milhões de reais do fundo de reserva e encaminhou para setores de comunicação. Enquanto isso, hospitais como o 28 de agosto seguem superlotados. Mais uma vez, o governo tira dinheiro do fundo de reserva para direcionar para comunicação.
3 empresas que prestam serviço, que você não sabe qual é o CNPJ, qual foi o serviço prestado, que comercial a empresa X fez para o governo do estado. É tudo no anonimato, é obscuro. Não denunciei porque percebemos que na saúde está faltando serviços, está faltando qualidade de atendimento, está precisando de reformas. As reformas que estão fazendo, tudo é superfaturada. Tenho denunciado constantemente isso. 15 milhões para comunicação que não tem objetivo, que não tem foco, é melhor investir na saúde, aonde vai salvar vidas. O deputado divulgou um vídeo que, para quem nos acompanha pelo aplicativo Mano, pode conferir nas imagens diversas pessoas aglomeradas em uma enfermaria no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Nas imagens é possível perceber que as pessoas estão expostas aos riscos e ao vírus sem qualquer um dos cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde. 28 de agosto continua igual que era antes, sendo um prestador de serviço inadequado para a população. É lamentável, é triste isso, porque sabemos que o governo tem recurso suficiente, recebeu do governo federal um bom volume também de recurso para melhorar o atendimento aos pacientes com Covid. E que isso pode servir também para outras áreas, mas ele precisa agir. Se não agir, fica difícil, o atendimento ficará precário, as pessoas vão continuar precisando de exame, de profissionais, vão precisar fazer compra de medicamentos para poder sobreviver. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É aquela história, né? Propaganda pode muito, mas não pode tudo, né? Não dá para dizer que está tudo bem nos hospitais e nas unidades de saúde com belas imagens, quando a realidade é bem diferente. A população está vendo, está vivenciando esse drama. Hoje, com o celular na mão, as pessoas filmam e mostram a realidade. Quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pôde conferir, pôde ver aí o drama dessas pessoas amontoadas num ambiente totalmente insalubre. E olha como é interessante, Karine, um simples vídeo, né, feito, né, amador, pode-se dizer assim, desmente e desmonta uma campanha publicitária milionária, né, que custou, né, aos cofres públicos aí alguns milhões, que tenta vender uma imagem de que a saúde está aí às mil maravilhas. O governo Wilson Lima continua metendo os pés pelas mãos e jogando dinheiro simplesmente fora, dinheiro que poderia melhorar a vida das pessoas se fosse bem investido na saúde. Mas o governo prefere gastar fortunas em propagandas mentirosas que com certeza não enganam mais ninguém. E ainda na área da saúde, hoje Manaus foi habilitada para receber incentivo financeiro de custeio adicional mensal para equipes de saúde integradas a programas de formação profissional no âmbito da atenção primária à saúde. Aí o valor destinado para Manaus é de R$103,5 mil mensais. A informação consta no Diário Oficial da União desta quarta-feira, inclusive. O documento que habilita Manaus e outros 69 municípios brasileiros é assinado pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. 18 horas. Como programado, a CPI da Saúde realizou a inspeção no Delfim Aziz na tarde de hoje. Depois de uma reunião com os gestores do hospital, os deputados entenderam que o povo está pagando por um serviço que não recebe. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de Cíntia Blink. O presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, e o deputado Wilker Barreto, membro da comissão, foram ao Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz na tarde de hoje. Os parlamentares verificaram que a unidade de saúde custa, segundo eles, R$30 milhões para o Amazonas por mês. E essa despesa é totalmente paga, mas o serviço não é totalmente entregue. Já constatamos que o contrato da OAS, por exemplo, está sendo pago nos últimos 3 meses, nesse contrato relacionado ao Covid, 100% pago, mas em média 60% a 70% apenas de prestação de serviço concluída.
Para o deputado Wilker Barreto, a situação não é novidade para o hospital, que é o mais caro do estado. Nós temos aqui um belíssimo hospital que desde o seu nascedouro nunca funcionou 50%. Veio agora, em função da Covid, ocupar todos os leitos, que nós vamos agora fiscalizar esses leitos, 6 andares, mas como bem falou o Péricles, já comprovamos que nós estamos pagando 100% do que é devolvido apenas 70%. E nesta quinta-feira, a CPI da Saúde segue com as oitivas e vai ouvir os donos das empresas que prestaram serviço para o Estado no hospital de campanha da Newton Lins, o Sérgio Chalub, da Líder Serviços de Apoio à Gestão de Saúde, e Frank Abreu, da Norte Serviços Médicos. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado emite alerta fiscal para os gestores sobre gastos no período eleitoral. A minuta do alerta foi apresentada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que é o João Barroso, e aprovada por unanimidade pelo Tribunal Pleno. Os gestores devem evitar celebrar convênios ou repasses em ajustes já formalizados e que ainda não tenha sido efetuada a transferência de recursos, incluindo aqueles voltados a obras e serviços de engenharia nos 3 meses que antecedem às eleições. Todos os gastos e ações devem ter ampla publicidade e transparência, como determina a legislação. E o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas determinou ainda que os gestores observem que a lei orçamentária e as de créditos adicionais só permitem incluir novos projetos após atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, além de não realizar pagamentos fora da ordem cronológica. Você está ouvindo 18 horas. E faltando 3 meses para as eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começou a convocar os mesários que vão atuar no pleito de 15 de novembro. E ser mesário nas eleições é aí uma boa oportunidade, né, para ganhar uns dias de folga de trabalho. Mas será que essa recompensa vai ser atraente no ano da pandemia do novo coronavírus? Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. O Tribunal Superior Eleitoral já anunciou que conta com profissionais da saúde para garantir em novembro eleições seguras, tanto para os que vão às urnas, quanto para quem trabalha nos bastidores da votação. Ainda assim, a expectativa é que o número de eleitores diminua nesse ano atípico. Mas atenção, o chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral de Manaus, Rui Vanderlei, explica que o mesário é convocado e não convidado. Ele precisa comparecer ou vai cometer crime de responsabilidade. Para o eleitor já é mais simples, né? O eleitor ele pode não comparecer e pagar uma multa que hoje está em R$ 3,50. O mesário não, ele vai responder um processo, como eu disse a Lures, e vai ter chance de defesa para tentar se justificar. Essa justificativa tem que ter comprovação documental. Caso você seja chamado para ser mesário este ano e não queira assumir essa função, pode até escapar, mas precisa de uma boa justificativa e documentos, ou vai complicar a sua vida. Ele, após receber a convocação, ele tem 3 dias para procurar a Justiça Eleitoral, apresentando sua justificativa para não atuar nessa eleição. Claro que essa justificativa ela tem que ser amparada, como também já disse, por documentação pertinente, se é problema de saúde, trabalho, etc. Agora, quem deseja ser voluntário para trabalhar na Festa da Democracia, basta se inscrever pelo site do TSE, no programa Mesário Voluntário. Assim, o seu nome vai entrar para uma lista da Justiça Eleitoral e nas próximas eleições você será chamado, caso tenha vaga na sua sessão de votação. Depois é só curtir os dias de folga, que podem ser de 2 até 8 dias. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Bem, 6h36, você está no melhor Mix do Brasil, não é isso, Carimilhão? Exatamente, 100,7. E até às 7 da noite você confere a informação, hein? Mais uma edição do programa 18 horas nessa quarta-feira. E olha só, a gente vai agora com a segunda da playlist, que é Smile, né? Que é o novo single aí de Katy Perry e a faixa título do novo disco da diva pop, né? E Super Diva, que tem lançamento aí previsto para o final do mês agora, precisamente no dia 28 de agosto. Isso aí, Carlão. E
quase um mês depois do lançamento no YouTube, o clipe conta com mais de 8 milhões de visualizações. Então vamos conferir a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas. Smile com Katy Perry. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 40 minutos. Obrigado pela sua companhia aqui em 100,7, hein? Curtimos agora a Katy Perry, né? A lindinha diva do pop com a música Smile em 100,7. Mix. Olha, amanhã já é quinta-feira, hein? Teremos mudança no tempo, Karime Leão, porque hoje teve aquela chuva, né? Que amenizou bastante. Foi uma manhã bacana. Eu gosto dessas manhãs chuvosas. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 84%. 6 horas e 41 minutos e você está no melhor mix do Brasil. Mix. E no mês de julho, a produção de motos no Brasil voltou aos níveis pré-pandemia, quando se fabricava em torno de 100 mil unidades mensais. E só aqui no Polo Industrial de Manaus foram montadas 97,9 mil motos no mês passado. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes da produção industrial no setor de duas rodas. A indústria brasileira de motocicletas mostra que tem acelerado o ritmo no chão das fábricas. Segundo o balanço do desempenho do segmento divulgado pela Abraciclo hoje, a produção de motos alcançou 97,9 mil unidades no mês de julho, volume que representou o crescimento de 25,3% em relação ao mês anterior. Segundo o diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves, os resultados se apresentaram como um alívio à frente da situação provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em julho foram produzidas 97.920 motocicletas no Polo Industrial de Manaus. Isso representou um aumento na produção de 25,3% na comparação com o mês anterior e ainda um crescimento de 6,8% em relação ao mesmo mês de julho do ano passado. Todavia, mais do que um sentimento de recuperação, o que a indústria sente é um certo alívio diante da situação enfrentada até o momento com os impactos da pandemia da Covid-19, pois isso está mostrando que a curva ascendente de produção é uma recuperação gradativa dos volumes nas fábricas. Em virtude do fechamento das fábricas por quase 2 meses como medida para conter o avanço do contágio da Covid-19, o Polo Industrial de Manaus vive hoje um momento de ajustes para adequar a sua produção. Na prática, o setor ainda enfrenta um desequilíbrio entre a oferta e a demanda em relação a determinados modelos de motocicletas. Isso acontece porque as fábricas tiveram quase 2 meses de paralisações em função das medidas adotadas para a prevenção ao contágio e, a partir daí, passaram a realizar ajustes necessários para a adequação da produção. Uma coisa é certa, aquela projeção de crescimento de 6,1% da produção em 2020, na comparação com 2019, certamente será revista. Ainda segundo o balanço da Abraciclo, a média das vendas diárias vem registrando um crescimento ao longo dos últimos 3 meses. Só no mês passado, em relação a junho, a alta foi de 61,4%. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, um grupo de empresários e representantes de associações do setor privado se reuniu hoje com governadores de estados da Amazônia Legal. Esse é mais um esforço do setor empresarial para reverter a imagem negativa do Brasil na área ambiental. Participaram também da reunião os governadores do Acre, Gladson Camelli, do Amapá, Valder Góes, do Amazonas, Wilson Lima, do Maranhão, Flávio Nino,
do Maranhão, Flávio Dino. Do Mato Grosso, Mauro Ferreira. De Roraima, Antônio Denarium. Do Pará, Helder Barbalho. De Rondônia, Marcos Santos. E de Tocantins, Mauro Carlesse. E na pauta do encontro, o estabelecimento de metas para combater o desmatamento ilegal, inclusive com adoção de ação policial contra o crime organizado ligado à grilhagem de terras. Participaram do encontro também o presidente da Agropalma, o diretor de sustentabilidade da empresa Norsk Hydro, o presidente da Vale, além dos presidentes da Natura, do conselho da empresa Marfrig e da diretora de relações governamentais da empresa Alcoa. O presidente da Natura, Marcos Molina, falou sobre rastreabilidade e desmatamento, tema também abordado pela empresa Agropalma. Aí o presidente da Vale explicou as ações da empresa na Amazônia, voltadas para a inclusão social e também a inclusão econômica de comunidades locais. A diretora de relações governamentais da empresa Alcoa, que é a Michele Saio, detalhou os mecanismos de negociação de créditos de carbono e também a preservação da floresta. O presidente da Natura também falou sobre as ações realizadas pela empresa na região para a valorização e preservação da biodiversidade. Campos, por sua vez, apresentou as ações da Norsk Hydro para minimizar o impacto ambiental no uso de recursos naturais. Bom, e assim como discutido na reunião realizada no mês passado com o vice-presidente, que é o Hamilton Mourão, o grupo defendeu o estabelecimento de metas de combate ao desmatamento ilegal, metas importantes. No final, o grupo divulgou uma carta endereçada para os governadores em que pedem combate implacável ao desmatamento ilegal e a grilhagem, grilhagem de terra na região Amazônia. Bom, essa iniciativa dos empresários não é porque eles são ecologistas e amam, gostam muito da Amazônia, pode até ser em alguns casos, ok, claro que pode, mas a grande questão aí é o seguinte: a imagem do Brasil está bastante arranhada no mundo por causa das notícias de desmatamento e das queimadas na Amazônia. E os empresários brasileiros já começaram a sentir reflexos negativos nos seus negócios no mercado internacional por causa disso. 18 horas. Bom, e a demarcação de terras indígenas reduziu o desmatamento na Amazônia. Isso mesmo, houve menos desmatamento dentro de territórios indígenas do que nas áreas não demarcadas da floresta amazônica. Isso apontado aí por um estudo publicado nesta terça-feira. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, analisaram imagens feitas por satélites durante mais de 30 anos. E segundo o artigo feito pela universidade, com análise desses dados, as áreas não demarcadas foram as que mais sofreram desmatamento. E entre 1982 e 2016, os cientistas registraram uma diminuição significativa nas taxas de floresta derrubada nas propriedades indígenas. Interessante. Territórios demarcados tiveram uma redução de 66% em média no desmatamento. Pois é, Carlão, e os pesquisadores defenderam que a demarcação de terras pode ser uma estratégia viável para o combate ao desmatamento ilegal. Além disso, na opinião dos pesquisadores, a preservação da floresta pelos povos originários pode ter um impacto positivo nas medidas que visam diminuir as mudanças climáticas. Aí o desmatamento atingiu 115 terras indígenas em 2019. Os dados são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Foram destruídos 42.679 hectares em 2019, quase 2 vezes o tamanho da cidade do Recife, o que representa 80% a mais na comparação com o ano anterior. A situação é ainda pior quando se analisa as terras com registros dos chamados povos isolados. Estudo destaca que nas áreas o desmatamento em 2019 mais que dobrou em relação a 2018. 18 horas.
Bom, Karime Leão e ouvintes em 100,7, olha só, sabe o que atrapalha o turismo aqui, o amazonense fazer turismo, Karime? Diga lá. A falta de dinheiro. A inclusão faz parte da pesquisa PNAD Contínua Turismo, né? Divulgada nesta quarta-feira. A conclusão, né? Falta dinheiro para os amazonenses, né? Darem uma viagem. Bom, né, gente? Essa é uma realidade do país, né? Vamos combinar, né? E aqui no Amazonas, mais de 380 mil domicílios foram visitados e ninguém viajou por falta exatamente do dinheiro, como explica a repórter Nathalie Moraes. Planejar, tirar férias, fazer uma viagem. Viajar é um sonho bem distante para a maioria dos brasileiros e aqui no nosso estado, em mais de 380 mil domicílios, ninguém viajou e a falta de dinheiro foi o principal motivo. Das 235 mil viagens realizadas pelos moradores dos domicílios do Amazonas, 191 mil viagens foram por motivos pessoais e 44 mil por motivos profissionais. A PNAD Contínua de Turismo revela também que 232 mil das viagens analisadas no estado foram nacionais e 3 mil internacionais. Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos amazonenses acabam fazendo viagens regionais e de barco, como explica José Mendes Coelho, chefe do IBGE no Amazonas. Além da falta de dinheiro, o amazonense enfrenta outros obstáculos para realizar as suas viagens. O território do estado é muito grande, o maior do Brasil, o que causa distanciamento entre as cidades. Além disso, a logística é difícil e o sistema de transporte é limitado. E em muitos casos também é demorado. Estes fatores oneram o custo das passagens para os viajantes se deslocarem entre as cidades amazonenses e também para outros estados. As dificuldades se refletem nos resultados da pesquisa. Nós temos a 15ª população do país, mas somos o 21º emissor de viajantes e o 22º principal destino do país. A pesquisa também mostra que o principal meio de transporte utilizado pelos amazonenses para viajar é a embarcação, indicando que as viagens regionais são as mais realizadas. Além disso, das 191 mil viagens por motivos pessoais, 47 mil amazonenses viajaram para tratamentos de saúde. Os destinos nacionais são na maioria absoluta das viagens dos amazonenses. E São Paulo é o estado mais visitado do país. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha aí, o Manaus Futebol Clube já tem um novo treinador, rapidinho, hein? O técnico Luizinho Lopes vai substituir o Wellington Fajardo, demitido na segunda-feira depois do empate com o Vila Nova na Arena da Amazônia, no jogo de estreia da equipe amazonense na Série C do Campeonato Brasileiro. E o novo treinador foi anunciado hoje à tarde. Seu desembarque aqui em Manaus está previsto para amanhã. Luizinho Lopes já vai comandar a equipe na segunda rodada da Série C contra o Botafogo da Paraíba. Luizinho é um treinador experiente com passagem por vários clubes do Nordeste de Minas Gerais. Já foi vice-campeão brasileiro da Série D em 2017. 18 horas. Agora são 6 horas e 52 minutos. Karime Leão, vamos para a terceira da playlist de hoje. Sunday Best é uma música da dupla americana, né? Surf Pop, né? Que é os Surfaces. Exatamente, a música ganhou popularidade no começo do ano no aplicativo TikTok. Então vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Surfaces, Sunday Best. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 55 minutos, fechamos a playlist do 18 horas, a música a música Sunday Best com Surfaces em 100,7, foi a terceira da playlist aqui no Melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, olha só, hein? O deputado estadual Wilker Barreto denunciou na manhã desta quarta-feira o que chamou de tráfico de influência do secretário de Fazenda do Amazonas, que é o Alex Del Giglio. Segundo o deputado, no final de 2019, a mulher de Del Giglio, Rosimeire Camilo Nunes Del Giglio, se associou a um dos sócios da Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços, que é o José Ricardo Biaso Simon. A empresa é uma das que mais recebeu pagamentos do governo do Amazonas e só este ano já recebeu
88,2 milhões do governo do Amazonas. 18 horas. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 815 casos de Covid-19, elevando o total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus para 108.920, sendo que 38.347 são em Manaus, o que corresponde a 35,21%, e 70.553 no interior do estado, que corresponde a 64,79%. Foram confirmadas mais 4 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 3.409 o total de mortes. E até hoje, 92.335 pessoas passaram pelo período de quarentena, os 14 dias, e se recuperaram da doença. Agora vamos para os últimos números, os levantamentos consolidados desta quarta-feira aqui no Brasil. Nós temos em mortes, o número de mortes confirmadas são 103.421 mortes confirmadas. E o total de casos registrados e confirmados em todo o país são 3.123.109 casos confirmados, segundo os números consolidados da Covid-19 nesta quarta-feira em todo o país. Agora, 6 horas e 57 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, a internet, como dizem os internautas, não perdoa. As máscaras distribuídas pelo governo do Amazonas para os estudantes virou chacota. São dezenas de memes nas redes sociais. É bom e faz bem à alma rir de certas coisas. E a história das máscaras é para rir mesmo, mas a situação tem o seu lado grave. Mostra, mais uma vez, e isso realmente é muito ruim, que o governo do Amazonas não demonstra respeito pelas pessoas. Ficou claro o descaso ao longo da pandemia na área da saúde. Ficou claro o descaso e o desrespeito nos escândalos envolvendo o próprio governador na compra de ventiladores pulmonares. E agora, na área de educação. É mais um escândalo que virou piada, mais uma piada de muito mau gosto. E que pode ter consequências graves na saúde da população. 18 horas. Agora, 6h59, Karime Leão, nós temos mais uma última informação sim, para hoje. Foi notícia hoje, todos nós comentamos também, né? Que o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou nesta quarta-feira que está com a Covid-19. Contaminou-se. Ele é o 11º governador a testar positivo para a doença no país. Dória, que tem 62 anos de idade e, portanto, faz parte, do grupo de risco para a doença, disse que não tem sintomas e se sente bem. A primeira-dama, Bia Dória, também foi diagnosticada com coronavírus. Ficamos assim por hoje, né, Karime? Exato. Nesta quarta-feira, amanhã é quinta, já no clima, sexta, final de semana. Do fim de... Você ainda tá você ainda tá meio de quarentena. Eu ainda estou, ainda sigo na minha quarentena, feliz da vida. Gente, muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã. 7 em ponto, boa noite pra você em 100,7, continue bem, continue por aí no melhor mix do Brasil. Amanhã, a partir das 6 horas, a gente volta com você com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.